Considerada fundamental pelos economistas e pelo governo é a da Previdência. Só neste ano, em 2016, o rombo neste caixa vai chegar a 150 bilhões de reais. Esteja no campo ou na cidade, no serviço público ou na firma particular, quem trabalha pode ser jovem ou mais vivido, está com a mesma coisa na cabeça. Isso aí é uma preocupação de toda a população. Isso daí é a aposentadoria, a previdência, que muita gente imagina como uma poupança construída com muito suor. Carpia, quando era criança. Depois de já mais grande, ajudava meu pai a plantar, trabalhava com animal. Contribuiu com o INSS? Sim, contribuí. Quanto tempo? 30 anos. Um cofre recheado com as contribuições dos trabalhadores, dos empresários, repassadas pelo governo, de onde um dia o aposentado vai tirar o seu quinhão. Quem tem cofrinho em casa sabe que nem todo mundo da família contribui. Tem gente que tira antes do combinado, tem aqueles que tiram mais do que os outros. Aí, na hora da necessidade, o dinheiro poupado não dá. Essa ideia ajuda a entender um pouco o problema, mas a Previdência é um sistema muito maior e mais complexo que o nosso cofrinho. Assim como as represas que nos preocupam tanto em época de seca, a Previdência está com problemas de abastecimento que podem se agravar. Hoje são cerca de 9 trabalhadores na ativa para cada aposentado. Lá por 2060 serão 2 para 1. Quando tem mais gente consumindo, é preciso arrumar mais água, só que tem chovido menos que o necessário no sistema da Previdência. Em 2015, a Previdência arrecadou 350 bilhões de reais e teve um gasto de 436 bilhões. A Previdência Urbana teve um saldo positivo de 5 bilhões no ano passado. Já a Rural deixou um rombo de 91 bilhões. A conta não fechou, faltaram quase 86 bilhões de reais. As dívidas também são parte do problema. Diz que é em torno de quase 370 bilhões de reais que as empresas devem para a Previdência Social. É um pouquinho mais do que uma folha de um ano para todos os aposentados brasileiros. Além de empresas que devem, há setores contribuindo menos. São as chamadas desonerações. Com esse recurso usado para desafogar as empresas, o governo deixou de arrecadar mais de 64 bilhões de reais em 2015. Como a gente em casa tem que pagar uma conta de energia, uma conta de água, né? A União também tem que fazer os seus pagamentos. Então, ela teria que ter mecanismos eficientes para ter essas receitas para pagar as folhas de aposentadorias e benefícios da Previdência, né? O agronegócio deveria recolher para a Previdência 2,6% sobre o faturamento. Mas quem exporta, seja muito ou pouco, fica livre dessa obrigação. Seu João tem todos esses números na cabeça porque há 16 anos é presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, uma categoria com tantas diferenças quanto as que existem entre os moradores de uma cidade. Assim como existe o direito à água, a Constituição de 1988 instituiu o salário mínimo como um direito de quem se aposenta. 69% dos benefícios pagos pela Previdência a quase 23 milhões de pessoas são de um salário mínimo. Esse é o piso. Já o teto, aquele máximo de R$ 5.189, que vale para muitos, poucos recebem. E tem ainda muita gente que ganha acima desse teto. Você tem os regimes próprios, né? O regime dos militares. Dentro do próprio regime geral, você tem as várias categorias. Funcionários públicos, magistrados, pensionistas sempre tiveram tratamento diferenciado na Previdência. Uma situação que começou a mudar com pequenas reformas nos últimos anos. A gente já viu o que acontece na represa quando faltam chuva e obras, quando há vazamentos e desperdícios. A escassez afeta mais alguns, mas pode prejudicar todo mundo. Idade mínima, outras fórmulas de cálculo, fim das desonerações e privilégios, novas fontes de arrecadação. A temporada de seca de recursos traz de volta a discussão de uma reforma que é vital para a Previdência. Você tem vários pontos para atacar para que a gente consiga
esse equilíbrio, né, tão desejado na Previdência Social.